Olá, pessoal! Pessoas que estão aí acompanhando conteúdos de marketing, marketing digital, entre outras coisas. Pessoal do Treco da Gestão, pessoal do mundo do marketing. Hoje a gente vai bater um papinho genérico sobre o YouTube, uma forma bastante mais holística, entendendo um pouquinho de história, conteúdo, meios de se tirar proveito dentro do marketing. Naturalmente que esse conteúdo é um conteúdo completamente com abordagem mais superficial, portanto, ele não entra, por exemplo, na operação para as ações de marketing que são completamente dinâmicas, elas alteram o tempo todo, e com isso a gente tem que ter muita clareza que é bem difícil fazer um vídeo que não tenha que ser modificado a cada 6 meses, 12 meses, por conta das alterações das regras, das normas e também do algoritmo que o próprio Google efetua. Além disso, YouTube e tantos outros processos de comunicação em plataformas digitais estão sendo alterados agora instantaneamente por conta de inteligência artificial, e esses são os pontos que a gente vai trabalhar aqui e vai começar a conversar com vocês. Para esse nosso bate-papo, entendendo que o YouTube é uma plataforma digital diretamente conectada a vídeos, diferente de algumas outras que transitam imagens, textos e falas e vídeos e outras coisas, no YouTube a gente tem vídeos. Na verdade, você pode ter aí uma série de variações de como produzir esse vídeo, como transformá-lo em infovídeos, em textos, em áudios, em outras coisas, porém, a vocação dele, a raiz dele, está exatamente nos vídeos. Para entender um pouquinho do ponto de vista de marketing, a gente sempre tem a perspectiva de colocar o YouTube dentro de algumas caixinhas dentro do funil de vendas. É lógico que quando a gente fala de funil de vendas, a gente tem que imaginar que cada empresa vai ter um funil próprio e vai ter uma extensão específica do aspecto relacionado a como você vai definir e dividir o teu funil. Imaginando que o YouTube possa ser uma boa comunicação para a sua marca, ele pode atuar tanto do aspecto específico de brand, ou seja, criar uma correlação com a sua marca e, a partir daqui, você ter capacidade de criar awareness, criar uma série de outras relações, como o mindset da própria marca, ou você pode também estar colocando ele para puxar pessoas para dentro da sua loja, aspectos comerciais, contratações, ou, de uma forma geral, levar ele para landing pages ou até para o seu site mesmo. Então, 2 lugares bem aplicados para o YouTube, exatamente no seu topo de funil. Então, lá no momento em que você está criando a necessária visitação e reconhecimento da sua marca, ou no meio de funil, quando você está trabalhando aspectos relacionados à aproximação de uma decisão de compra na jornada de compra do seu cliente. Essas relações todas vão ajudar você a criar uma boa colocação. É muito curiosa a história do YouTube e a gente pode entrar dentro desse aspecto, imaginando alguns aspectos de como isso ocorre, inclusive até hoje, quando pessoas jovens se unem com uma grande ideia e persistem no processo até que isso se realmente estabilize, cresça e prospere no mercado. A gente tem uma quantidade absurdamente grande de ideias, criando-se diversas startups, algumas prosperam e tantas outras não. Mas esse é o ponto, né? Se a gente for medir a nossa aposta no mercado sobre as que não deram certo, a gente fica em casa assistindo um videozinho no streamer que vai ser muito mais interessante. Então, pessoas como esses garotos, em 2005, fizeram o nascimento oficial do YouTube com esse trio do Chad Hurley, do Steve Chen e também do Jawed Karim, que registraram o domínio do youtube.com e tiveram uma ideia sagaz de abrir uma plataforma com pessoas que pudessem hospedar seus vídeos e, a partir dali, não só a partir dali, né, mas ali foi uma referência de várias outras plataformas de vídeo que surgiram ao longo do mundo, mas que não tiveram a prosperidade e, claro, a ganância de grandes investidores, falando de ganância aqui, de ganho, né? Não aquela coisa meio, olá, punitiva, né? De errado, mas também de toda espécie de vontade de ganhar com o investimento correto, colocando dinheiro no YouTube, e leia-se também
no final, a compra do Google, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso um pouquinho mais. No seu primeiro ano, essa é uma coisa muito curiosa, que no primeiro ano já tinha 2 milhões de visualizações por dia, né? Isso no primeiro ano. E agora imagina o problema deles. O problema grande deles era capacidade de armazenamento e acessibilidade de todas as visitas que ocorriam para o YouTube. Então, esse é o ponto interessante da questão, né? Como é que esses caras conseguiram sobreviver com pouco investimento, com uma grande ideia e com uma avalanche de pessoas colocando vídeos e assistindo vídeos lá nos idos de 2005. E a gente já pode até imaginar o que era a velocidade da internet, o que era a capacidade de transmissão de pacotes de dados no ano, não especificamente 2005, mas toda a primeira metade, né, ou toda a década dos primeiros, dos anos 2000, o que aconteceu de verdade como um grande desafio para eles. Muito bom, dentro dessa linha, a gente chega aí ao ponto, né, que eles não aceitavam mais uploads maiores do que 100 megabytes. 100 megabytes, gente, olha que legal. Isso tudo era proporcional, inclusive, ao grau e captura de imagens que tinham dos equipamentos daquela época. Claro, já tinham grandes equipamentos profissionais, que tinham uma capacidade muito grande, mas a maioria eram maquinazinhas que tinham absurdos, né? Pixels mínimos, e que não dava melhor qualidade. Então, hoje, quando você pega vídeos antigos, você percebe toda a imagem fragmentada. Eu mesmo tenho alguns canais paralelos de trilhas e de mountain bike que eu fazia com máquinas que eram 5 megapixels para fotografia, que já era o topo da galáxia. E quando caía para filmes, eram absurdamente fracos com relação a isso. Falando um pouquinho mais de história aqui, a gente tem a história que quando começa a rodar efetivamente o mundo do YouTube, a gente tinha uma simplicidade muito grande de apresentação que praticamente casava com as páginas de busca do Google, que surgiram lá no início, finalzinho dos anos 90, e a gente tinha lá só a home, com a aba de favoritos, mensagens e o perfil da pessoa. Não exibia nada na tela inicial, e isso era uma forma da pessoa simplesmente ter uma carinha de entrada de sistema de repositório de vídeos e assistir vídeos diversos pela busca geral. Então, ele tinha aquela similaridade do que seria uma página de busca de buscadores da época, como o Alta Vista e o próprio Google. Então, a gente começa a perceber que a simplicidade se tornou depois um processo extremamente complexo, né? De diversos vídeos, já atendendo um algoritmo do perfil do usuário com uma altíssima identidade. Depois dessa sequência, a gente já entra em 2006, o YouTube já era uma sensação dos sites de maior crescimento na rede, e a gente começa a ter algumas situações assim bem marcantes, né? A plataforma chamou a atenção do Google, da Apple, do Microsoft, e com isso começam a ter apostas e leilões para ver quem seria o primeiro, né, a conseguir angariar lá aquela plataforma queridinha de multidões. O Google usava uma bem inferior, que era o Google Vídeos, e isso fazia com que eles não tivessem lá o apelo. Aliás, o Google tem umas coisas interessantes, né? Ele tem várias coisas fantásticas que são invejáveis, mas tantos outros projetos, e assim, seria até, eu diria, inumeráveis projetos que não deram certo. Mas, para quem tem muito dinheiro, uma aposta em qualquer projeto com alguma viabilidade vale a pena, né? Uma delas foi o Google Vídeo, o Google Plus, e a gente podia citar mais algumas, até a compra do Orkut também foi um bom exemplo de uma coisa que não prosperou. A compra do Google foi feita, né, em 2006 por 1,650 milhões de 1, bilhão, né? E 650 milhões de dólares, um valor até muito bom para a época, um valor assim aplicável e um valor incrivelmente muito mais bem pago do que o próprio Facebook fez com a compra do Instagram. Então aí a gente já entra naquela história, né? Quer dizer,
Se fôssemos comparar hoje a venda do Instagram com relação à venda do YouTube, a venda do YouTube foi bem melhor do que a venda do Instagram. Mas, evidentemente, contextos diferentes, situações diferentes, produtos diferentes, não dá para a gente fazer uma análise assim tão linear só por questão de valores. E essa compra, ela teve algumas exigências em que boa parte da estrutura, do conceito, inclusive da equipe, ela foi mantida após a compra. Então, o Google ele teve uma aquisição sem ter uma efetiva alteração nos processos do YouTube. Então, a equipe, ela hoje trabalha de uma certa forma independente, mantendo, claro, uma fina e estreita relação comercial, né, na relação dos serviços vendidos pelo Google, no Google Ads e na rede de display do Google. Então, aí a gente já vai dividir o YouTube nessa história numa interdependência forte com tudo que o YouTube faz no sistema comercial e uma interdependência mais suave com relação à parte editorial, publicação, normas e outros aspectos relacionados a toda a parte de entrada de vídeos dentro do YouTube. Bacana, isso tudo ajuda a gente a entender por que o YouTube tem essa carinha dele, que não é exatamente 100% igual às páginas de busca que hoje tem dentro do Google. Em 2007, nasce o YouTube localizado em português brasileiro. A gente fala que é localizado em português brasileiro, porque a gente não tem exatamente um YouTube no Brasil. A gente tem, na verdade, a página que é acessada com a característica de uma língua portuguesa brasileira e toda a semântica e todo o sistema de busca aliado a isso. O YouTube já era buscado no Brasil, né, porque está no ambiente web, já era utilizado por brasileiros, mas era uma coisa do tipo menos intensa para camadas de população que não tinham acesso à língua inglesa, então a dificuldade era um pouco maior. Mas a gente está falando aí de pouquíssimo tempo entre a criação do YouTube e a localização do português brasileiro dentro dessa perspectiva. Então, a gente tem aí a característica bacana, né, da gente estar entendendo como isso veio rápido para cá. Nessa linha, a gente já começa a falar um pouquinho da perspectiva de como a gente vai construir toda uma relação do crescimento do YouTube no aspecto tanto editorial, né, a captação de vídeos de usuários e produtores de conteúdo, como a relação comercial. Nessa história, em 2008, o ano já é bastante afetado pelo avanço da tecnologia na captura de vídeos, então já é aceito, né, o surgimento e a subida de vídeos, o upload de vídeos em 480 pixels, e também na versão mobile, né, uma versão que já não já era a leitura, né, de ser adaptada à tela do celular. O HD só apareceu no ano seguinte e o reconhecimento de fala adicionado em 2009. Evidentemente que isso vem se aperfeiçoando ano a ano. Naquela época, tudo era muito mais limitado, mas já era possível. Nesse ano já são lançados os programas de parcerias, e esses programas de parcerias, eles também começam a entrar com o sistema de Content ID para o pagamento de direitos autorais dos conteudistas a partir de uma certa quantidade de visualizações da sua publicação. E aí é que entra a história, né? Dê seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, e aí pronto, né? A coisa começa a rodar, a máquina começa a rodar. Uma das coisas que a gente tem dentro desse período, a gente está conversando aqui de rentabilização poderosíssima do YouTube, é exatamente os anúncios dentro dos vídeos que monetizavam, né, os conteúdos e, claro, monetizava e fazia crescer o caixa do YouTube e, por decorrência, do próprio Google. Os vídeos ao vivo surgem em 2011 com o YouTube Live, então a gente está falando aí de um avanço e um pioneirismo
falar de pioneirismo é até um exagero, tá? Não exatamente leve ao pé da letra isso, mas considerando o tamanho da plataforma e a capilaridade, a pulverização que tinha dos vídeos do YouTube, isso pode ser considerado uma marca pioneira. Então, acho que tudo isso conta muito ponto. Vários vídeos bombaram mundialmente no YouTube e isso fazia com que a plataforma crescesse cada vez mais. 2012, a gente já tem a entrada aí de algumas plataformas, como a Vimeo, por exemplo, que batia de frente com o YouTube e marcava presença forte, mas elas não sobreviveram ao poder do Google. Então, elas acabaram sucumbindo, não do ponto de vista de fechar, mas do ponto de vista de crescer e compartilhar resultados significativos. É mais ou menos um olhar como se a gente comparasse o Instagram com o TikTok, né? O TikTok ele foi e continua sendo uma ameaça, mas ao mesmo tempo ele ainda não é o suficientemente grande para conseguir tirar a hegemonia de integração de usuários e conteudistas do Instagram. Isso agora, né? A gente está aqui vivendo o ano de 2023 e não dá para falar exatamente o que vai acontecer no final, 2024, 25, 26, porque tem muita coisa em jogo, muita coisa mudando. 2012, a plataforma muda o algoritmo de ranqueamento. Na verdade, esse algoritmo de ranqueamento ele vem sendo alterado ano a ano. A periodicidade não é fixa, mas a inteligência, né, quando você começa a olhar o que se torna mais relevante para o usuário, o próprio algoritmo vai se alterando. E aqui não vem uma fala simplesmente que a máquina determina essa alteração, mas a máquina induz aí uma tomada de decisão dos analistas do Google, do YouTube, para fazer as devidas alterações. Isso corre muito dentro do ponto de vista de quem usa, de quem publica e de como se ganha dinheiro com isso. Então, todo esse processo é muito importante para a gente entender que o que vale agora não vale, sei lá, para a semana que vem. E classificações dos vídeos, das sugestões da página inicial, passa a privilegiar não a quantidade de visualizações, mas o tempo que você fica. Então, tem aquela coisa assim, muita gente viu meu vídeo, muita gente clicou lá, começou, mas abandonou. E sim, eu sou um usuário apaixonado do YouTube e assisto vídeos pra caramba, então pode contar com isso. Não termino todos, tá? Percebi que começou a enrolar, não deu produtividade, não deu a velocidade que eu queria saber sobre o que ele está me contando, aí eu já estou passando para o próximo. E isso faz exatamente com que o tempo que eu fico naquele vídeo se torne menor. E isso faz também que a probabilidade de aquele vídeo monetizar mais vezes também caia. Quanto maior o vídeo, mais tempo o usuário passava na frente da tela, e quanto maior o tempo que ela passava na tela, mais era atingido por ads, né? Pelo advertisement e também, com certeza, por grana envolvida nessa história. Atualmente, o serviço tem mais de 1 bilhão de usuários. Evidente que quando você para pensar na palavra usuários, você vai ter uma situação um pouco mais complicada, né? Do ponto de vista usuário, é quem tem um canal ou é quem está acessando, e essa é uma relação difícil de medir, porque provavelmente a gente está falando aqui das pessoas que realmente assistem. Por outro lado, você assiste uma quantidade enorme, e aí amplia muito a quantidade de pessoas que acessam o YouTube indiretamente, que é o auto-stream. A gente vai falar um pouquinho, que são vídeos do YouTube comerciais que passam, ou institucionais, ou de ONGs, que passam em sites externos ao YouTube, e que você pega em portais, né, aqui no Brasil, por exemplo, como UOL, Terra, Metrópolis, Estadão, G1 e outros, que acabam tendo vídeos publicados que estão relacionados a campanhas dentro do próprio Google e da rede display do Google. Atualmente, mais da metade dos views são em dispositivos móveis, natural, e isso sempre tende a aumentar. Cada dia fica muito mais fácil você operar com bons e especiais celulares, smartphones que vão entregar qualidade de vídeo, telas com
absoluta precisão com relação à transmissão da imagem e principalmente áudio. Então, fica muito mais confortável em qualquer lugar você ter acesso aos vídeos do YouTube. Dentro dessa linha, a gente entra na questão de alguns números significativos, né? 80% dos usuários brasileiros de internet usam o YouTube diariamente. Tá, eu sou suspeito para falar, porque eu realmente estou aí nesse número, de acordo com a própria plataforma. Canais com 1 milhão de inscritos apresentam um índice de crescimento de mais de 65% ao ano. Então, é aquela história do efeito dominó. Então, você começa com poucos, de repente está todo mundo caidinho pelo canal e realmente as pessoas comentam, falam, compartilham. E eu sou um compartilhador de YouTube. Eu estou vendo um vídeo e já fico do tipo, pá, essa pessoa vai querer ver isso. Eu já interrompo ali, compartilho, mando, depois volto a assistir o vídeo. Não perco tempo com isso. E acaba sendo um processo viral. E quando a gente fala do marketing viral, é exatamente isso. Você construir um conteúdo que ele não precise, na teoria, de investimento para ele alcançar mais pessoas, no bom sentido do vírus, acaba infectando muita gente. Segundo o maior buscador da internet e também o segundo site mais acessado do mundo, né? O primeiro buscador é efetivamente o Google, e a gente tem aí uma capacidade bastante grande de entender na prática isso, porque no fundo, estão os dois casadinhos lá, YouTube, né, e Google, então muitas das referências do próprio Google indicam o YouTube, e é fácil, né, de você entender como isso acontece. Boa parte das pessoas preferem buscar o YouTube para fazer as suas buscas exatamente porque precisam de explicações e querem escutar as explicações, às vezes nem assistem o vídeo, mas escutam a explicação em diversas áreas. E uma delas é o Doutor YouTube, que são exatamente as buscas com relação à saúde, né? Desde como emagrecer até como curar, por exemplo, uma enxaqueca crônica. E sim, né, não deixe de procurar no seu médico. Então, né, o YouTube é até legal, tem muitos médicos fantásticos no YouTube, mas cada pessoa é uma pessoa. Então, é importante a gente ter isso em consideração. O lance da Smart TV, né? Agora a gente já tem outro negócio bem marcante aqui. Smart TV não é uma coisa exatamente nova, mas, por outro lado, ela foi empoderada durante o processo da pandemia. Então, ao longo de 2019, já houve um crescimento de 39% nos acessos à rede social por esses aparelhos. Então, para mim, apaixonado aqui para o YouTube, eu tenho assinaturas da Amazon, vou lembrar aqui, Netflix, Disney Plus, Max. Então, assim, cara, tem tudo isso, mas uma que marca muito e que eu acabo acessando muito pela Smart TV é o YouTube, porque daí você tem não só filmes, mas você tem uma variedade absurda de temas que você pode tratar e trabalhar ali. O que realmente coloca muito claramente que esse crescimento ele vai sendo promovido pela qualidade da tecnologia na recepção e também na captura de vídeos. Então, o smartphone hoje e as Smart TV hoje facilitam muito esse acesso. E eu lembro do tempo em que a gente tinha que conectar um computador na TV para poder assistir um vídeo do YouTube. Acabou, né? Não precisa mais disso. Então, bom, se a gente começar a falar tudo que eu lembro aqui, que eu fazia, que era antigo, gente, vamos ficar 30 anos aqui nesse vídeo. Até junho de 2020, o YouTube já tinha crescido 120% o tempo que os brasileiros passavam assistindo na televisão. Então, isso dá uma ideia do quanto que o YouTube ficou relevante nas Smart TVs, não só mais nos celulares e nos computadores e nos tablets. Ao todo, são mais de 40 milhões de pessoas vendo o YouTube nas suas Smart TVs. 40 milhões de pessoas, e isso é um bocado de gente. Então, converte isso agora, pensando em marketing digital, na quantidade e capacidade de atingimento de público-alvo, que é
absurdamente mais relevante do, por exemplo, do que você gastar numa única inserção de uma TV aberta, aproximadamente, eu falo local, tá? Não falo nacional, falo local, de 15 a 20 mil reais numa única inserção de uma TV aberta. Eu não vou falar marca de TV aqui, porque eu não quero fazer nenhum tipo de comparação objetiva de YouTube com algum tipo de canal de televisão aberto, mas eu vou falar para vocês. Se eu pego 20 mil reais numa ativação local, de que seria uma inserção de 30 segundos na TV, com certeza eu vou ter um atingimento mais objetivo, mais seletivo, segmentado e de maior conversão dos meus resultados. Então, isso é fundamental para a gente fazer esse entendimento. Então, aí vem a questão, né? A gente sabe se realmente a gente consegue colocar engajamento e colocar conversão a partir do YouTube? Funciona isso? Então, aí a gente vai ter que começar a entender a questão do conteúdo, a questão da estratégia de anúncio, da segmentação de anúncio, e sim, YouTube funciona. YouTube é fantástico. A gente pode dizer isso de uma forma relativa, porque você pode comparar YouTube com outros tipos de anúncio. Se você comparar com TikTok, se você comparar com Instagram, se você comparar com TV aberta, com rádio, se você comparar com campanha no Ads, na busca de resultados simples, fora da rede de display, se você comparar com campanhas direto de porta a porta, rua, telefone, e-mail marketing, YouTube tem um resultado muito interessante. Agora, cada um dentro de um ponto do teu funil e cada um dentro de um ponto específico de negócio, né? Se ele é B2B, B2C, como ele funciona. O usuário da internet desenvolve, né, uma relação de confiança nas indicações de influenciadores que gosta e acompanha. Isso está associado não diretamente ao que o influenciador ou conteudista fala, mas também como o teu anúncio caiu dentro daquela pessoa que está falando alguma coisa para o teu público-alvo. O que se reflete nos resultados de venda a partir do YouTube. Entre 2017 e 2018, só para tirar a pandemia do circuito e a gente olhar isso extra efeito pandemia, o tempo de exibição de vídeos que faz o usuário considerar uma compra de produto, né, reviews comparativos ou recebidos, por exemplo, aumentou em 100%. Então, é bacana para vocês perceberem como isso ativa a partir de campanhas. Vale a pena anunciar no YouTube, porque tem mesmo influência sobre o comportamento de compra dos usuários. Tá? Então, a ideia é essa. Eu adoro, por exemplo, uma pessoa, entro lá procurando lá o novo conteúdo dessa pessoa e abre já uma propaganda relacionada ao que é específico para o meu perfil como consumidor, associado ao fato de que eu estou buscando uma pessoa que eu dou alta relevância, e isso tudo é transformado efetivamente em uma assertividade maior na aquisição de produto. Nessa perspectiva, a gente começa a falar um pouquinho sobre formatos, e falando de formatos, a gente começa a ter uma variedade bastante grande de possibilidades no anúncio. A gente não vai entrar especificamente em cada um deles aqui, porque até propriamente para você fazer o anúncio de uma campanha de YouTube, você tem que fazer uma campanha multicanal. Você tem que pegar o teu produto, pegar o teu serviço e entender como você vai fazer a entrega para o teu público-alvo. Onde que ele está? Na jornada de compra, na jornada do dia do cliente, o que ele faz? Quando ele assume uma visita no Instagram, quando que ele vai para o YouTube, quando que ele vai para o buscador, quando que ele vai para uma mídia online. Então, tudo isso está atrelado a uma cobertura que você tem que fazer na jornada do dia do seu público-alvo. A gente tem uns anúncios in-stream puláveis, anúncios chamados assim porque você pode pular depois de 5 segundos, e isso faz com que você seja obrigado a ficar ouvindo um pouco daquilo. A quantidade de anúncios mal segmentados que tem no YouTube é absurda. Então, isso é um ponto que faz perder dinheiro. Os anúncios desse tipo funcionam bem para vários objetivos: geração de leads, tráfego para o site, de vendas, de reconhecimento de marca ou consideração de produto. E aqui a gente tem que lembrar exatamente da jornada de compra que o cliente tem. Então, como é que o teu produto
ele se estabelece no processo de tomada de decisão do cliente. Não dá para dizer que o YouTube vai servir para qualquer coisa em qualquer instante, porque o teu produto pode ser desde um serviço médico, ou ele pode ser um tênis, né? Uma coisa de alto consumo, mais alto consumo ainda, por exemplo, como acessórios para celular ou coisas do tipo fáceis de comprar. Então, isso tudo vai mudar e vai ter que ser trabalhado, né, primeiro, na relação multicanal, e segundo, na relação segmentação, que vai ser muito importante. E aí você faz a construção da estrutura de funil. Né? Isso é bastante relevante para a gente entender. Anúncios in-stream não puláveis, então é aquele que você tem obrigatoriedade de assistir até o final. Geralmente você vai ter esse formato para o alcance e reconhecimento de marca. Eles geralmente têm um preço maior em relação à exposição do produto nas impressões, tendo uma duração de 15 segundos e o pagamento é feito exatamente de acordo com o custo por mil. Então, é o lance de você ter um valor por 1.000 impressões realizadas. Ainda, né, os formatos associados ao Bumper Ads, então a gente já está aqui aplicando um anúncio que é exibido antes do vídeo começar, no computador, dispositivo móveis, não pode ser saltado pelo espectador. Há uma garantia de que o público interessado no vídeo irá assistir o anúncio, ainda mais se ele tem certeza do vídeo que ele quer assistir depois. É um detalhezinho sutil, né? Você só fica assistindo aquilo se você não interromper com uma nova busca. E só fica assistindo aquilo se você tem certeza que quer assistir o vídeo que você está buscando. Porque em algumas situações, não é raro acontecer isso, você está fazendo uma busca meio aleatória e aparece um anúncio razoavelmente longo, e aí você quer passar logo. São 6 segundos de duração. Razoavelmente longo para 6 segundos parece uma brincadeira, né? Mas às vezes a impaciência faz ele se tornar longo. Mais formados, a gente tem aqui o Masthead, é um vídeo que aparece na parte superior da home do YouTube, e aí você vai ter uma situação bastante fácil de você sair dela sem complicação. Esse é um vídeo que tem que ter muita qualidade, muita chamada, muito engajamento, capacidade de engajamento no vídeo, porque ele é fácil de ser deslocado e não avaliado. Então, é uma garantia que o público interessado irá assistir, porque ele abre o YouTube aparecendo isso. Só é possível, nesse formato, anunciar com uma reserva de espaço, então não é uma situação que você chega lá e coloca a qualquer momento. O vídeo normalmente é exibido automaticamente para usuários com o som desativado. Do ponto de vista de formato, a gente tem os anúncios de Video Discovery, né, que fica ao lado da parte de explorar os seus vídeos, formato que é pensado na meta de consideração de produto e marca, funciona promovendo seu conteúdo para mais pessoas, e isso está sempre rodando com um perfil muito mais amplo da segmentação. São posicionados em locais tradicionais de descoberta na rede social, como na página inicial do YouTube, na lista de resultados de pesquisa e nos vídeos relacionados, na coluna direita da página, como sugestão de outros conteúdos. Funciona muito bem nesse sentido. Então, é bastante comum da pessoa querer dar uma espiadinha do que está sendo sugerido de vídeo para o usuário. Os anúncios outstream são anúncios exibidos apenas para dispositivos móveis, fora do YouTube, vão aparecer em sites ou aplicativos parceiros do Google. No caso dos sites, os anúncios são exibidos como banners, e esse formato é produzido automaticamente, também como áudio desativado. Não é uma coisa muito confortável. Eu, particularmente, não gosto, como usuário, dos outstreams, mas não tem como negar de que ele chama atenção, porque muitas vezes você está numa página, num site, no seu celular, você está lá assistindo alguma coisa e, de repente, aparece lá o videozinho no meio da tela, ou na parte baixa da tela, com algum tipo de imagem em movimento, e aquilo te chama atenção, você vai dar uma espiadinha, aquilo pode te atrapalhar a atenção da tua leitura, ou do que você está percebendo, ao mesmo tempo pode ser que acerte o alvo e a pessoa queira ver o vídeo do que está acontecendo ali.
A audiência pode optar por ouvir o anúncio, você pode desbloquear ali o áudio, e o custo é calculado também por 1.000 impressões visíveis. Esse conteúdo de custo por 1.000, custo por clique, custo por visualização e outros a gente pode discutir num próximo encontro. Bom, aí vem a história do algoritmo, né, do YouTube, que já não é de hoje, é bastante antiga, e ela vem se reformulando ao longo do tempo. Quando a gente está falando disso, a gente tem que pensar nas questões de métricas do canal, o que você quer alcançar e como ele está te devolvendo esses resultados. E dentro dessa perspectiva, a gente tem várias métricas para entender como isso teve sucesso, né? Então, aí vem duas coisas importantes. Primeiro, campanhas de conteúdo. Segundo, campanhas de ads. E terceiro, né, inter-relação de canais, de que canal está puxando para o YouTube ou do YouTube levando para outro canal. Então, tempo de reação, tempo de exibição do seu vídeo, visualizações em tempo real, visualização do canal, duração média da visualização, números de inscrições que você tem dentro do canal, stop vídeos, e aí a gente chega na situação já de visualizadores únicos, que essa é uma coisa bacana, porque quando do ponto de vista do teu vídeo pode ser assistido dentro de um login 2, 3 vezes, também pode acontecer exatamente dessas 2, 3 vezes, ser a mesma pessoa, e aí você pode estar atingindo e reforçando a mesma pessoa, mas foi uma única pessoa, então é o visualizador único. Quando seus espectadores estão online, gênero, idade e país da visualização, tipos de dispositivos que foi feita a visualização, entre outras coisinhas que a gente tem dentro desse aspecto aí. Outro ponto é do ponto de vista quando a gente está colocando como vídeos sugeridos, que eles são indicados após uma reprodução de conteúdo, externos, né? Então a gente está falando de um tráfego que vem de fora do YouTube, busca, que fazem busca por palavras-chave e acaba encontrando você, escolhendo você. YouTube Ads, aí o ponto de vista prático de você estar direcionando uma campanha para aparecer de alguma forma dentro do YouTube. Anúncios e publicidades feitas antes de exibir um vídeo. Playlist, recursos do YouTube, que inclui vídeos da mesma temática, que pode ser interessante para o espectador, e isso é uma métrica interessante para entender o quanto que o teu vídeo teve uma aceitação e uma perspectiva de ser retornado para lá. Do ponto de vista, então, de métricas, visualizações, inscritos no vídeo, retenção de audiência. Ok, falando um pouco mais sobre métricas de engajamento, a gente tem as dos likes, né? Gostei, não gostei, cliques nos cards, comentários, compartilhamento e, finalmente, a gente chega no controle de investimento. As métricas, é só para vocês entenderem o universo que a gente tem de possibilidades para estar controlando o que está acontecendo, o que a gente está produzindo. Sempre lembrando, você pode ser avaliado como produtor de conteúdo. Então, se você faz marketing digital usando o YouTube, tem que ter o teu canal, você tem que ter teu conteúdo. Não precisa ser uma profusão de conteúdo, mas você tem que ter alguma coisa para mostrar sobre o que você faz. Número 2, o seu conteúdo tem que ser relevante. Se você usa marketing digital, usa o Ads, e o teu conteúdo está lá, ele tem que ter simetria, ele tem que ter coerência com o que você está divulgando, qual é a sua campanha, o que você está vendendo. Isso tudo é muito importante. A partir disso, quando você investe, você tem que ter capacidade de determinar quanto será gasto por dia e por campanha dentro do YouTube. Então, a cobrança pode ser por cliques. Então, pessoas que viram o teu anúncio, clicaram, e isso já ativa, ou limites a cada 1.000 impressões. Então, você pode fazer campanha por 1.000, e a partir dali, ele fechou as 1.000 impressões, dentro daquele valor, ele já é interrompido. E você renova a tua campanha, se for o caso. Ou quando ocorrer a conversão, né, no site, que daí é um custo por aquisição. Então, você tem que ter o link, você tem que ter a campanha, e quando a pessoa clica lá, a pessoa é dirigida, e isso já é custo. Cada um desses, inclusive o custo por visualização, então você vai ter uma precificação diferente. Mas lembrando
que você vai ter segmentações diferentes. E por ter segmentações e por ter tipos de controle de investimento, você vai estar concorrendo a rigor, né, com outros anunciantes que vai precificar diferente tuas campanhas, e isso pode torná-la mais alto valor ou mais baixo valor, e o teu custo por clique pode crescer ou pode baixar, e isso é muito delicado. Então, muito cuidado para você não ter nenhum problema, né, nesse meio do caminho aí de ficar sem a tua campanha. Muito bom. A gente encerra aqui esse processo, e aí depois eu vou deixar todos esses links escritinhos para vocês lá nas nossas descrições ali do conteúdo que a gente está divulgando, para vocês terem acesso aí com a participação desses conteúdos com a Tecmundo, Resultados Digitais, MLabs, Marqueteiro Confesso e o suporte do Google, né, que é muito bom, né? Então entre lá no blog do Google para vocês darem uma olhadinha sobre tudo que é relevante, interessante, que trata sobre todas as ferramentas que você pode usar nas suas ações de marketing digital. Com tudo isso, nós encerramos aqui o nosso conteúdo, sempre lembrando, né, que a gente tem esses conteúdos tanto aqui nesse canal, quanto também no canal do Treco da Gestão, que é um canal super bacana, compartilhando conhecimentos, curiosidades da área de administração, marketing, entre outras, para vocês. Grande abraço para vocês e a gente para por aqui. Mantenham sempre se atualizados sobre marketing toda a vida. Abraço!